Bom dia, pessoal. Nós somos a Oikos, uma empresa do ramo de biotecnologia. A empresa está incubada na incubadora Inova Jab, que é uma incubadora de inovação tecnológica lá de Jaboticabal, dentro da Unesp. E meu nome é Bruno Barbosa e a equipe é formada também por dois docentes, aí, um aposentado, é o professor Jaime Maia dos Santos, e o professor da Unesp lá de nematologia, Pedro Luiz Martins Soares. Okay. Pessoal, essas imagens aí mostram alguns exemplos de nematoses aí nas principais culturas cultivadas. A gente vê os danos causados por essa praga, são os nematóides, né? Especialmente espécies de meloidóide, que é o nematóide de galhas, que a gente pode ver nas imagens aí, esses engrossamentos. A gente pode observar, por exemplo, na batata, o laser não está apontando. Vocês estão vendo o laser aí, pessoal? A batata aqui, ó, cheia de galha, aqui pimenta do reino, uma galha enorme, estourou a raiz, e aí fungos e bactérias vão entrar aqui e causar doença. Aqui, soja, o miloidóide também, nematóide de galha. Aqui, miloidóide heterolobe em goiabeira. Aqui, miloidóide exíguo em cafeeiro. Aqui, miloidóide incógnita em cafeeiro também. E aqui são lesões causadas por pratilencos em cana-de-açúcar. Essas lesões escuras na ponta das sedas. E aqui é um mini tolete de cana-de-açúcar de ponta cabeça aí, cheio de galhas também. Todos esses engrossamentos que vocês estão vendo nas raízes aí são galhas formadas pelo nematóide. Para a cana-de-açúcar e para a maioria das culturas, se a gente cercar algumas espécies de nematóides que seriam Pratilencos zea, Pratilencos brachiurus, Meloidóide incógnita e Meloidóide javanica, a gente vai estar cercando aí a maioria das pragas, dos nematóides pragas das principais culturas cultivadas no país todo, não só de cana-de-açúcar. A nossa formulação traz fungos capazes de fazer isso, tá? Aqui é só para frisar, esses são os nematóides que ocorrem em cana-de-açúcar. Aqui tem uns ectoparasitas na linha de cima. E os principais que são os que mais causam prejuízo. Aqui é um Pratilencos e aqui é um meloidóide. Além do dano direto, existem danos indiretos proporcionados pela predisposição que uma planta parasitada ela tem de sofrer ataque de outras pragas e doenças. Tá? Aqui algum exemplo, um experimento em vaso mostrando plantas com podridão seca e a gente encontrou também alta infestação de cochonilha e broca nas plantas infectadas, mostrando esses danos indiretos aí. Na agricultura, a gente tem aí cerca de 35 bilhões de reais de perdas provocadas por nematóides na agricultura brasileira, anualmente. Bilhões de reais, tá, pessoal? Falando em cana-de-açúcar, já foram feitas estimativas a níveis mundiais de 15,3%. Só que a gente sabe que no Brasil esse número é muito mais alto. Já foram feitos vários levantamentos e pesquisas a respeito, onde a gente encontrou, por exemplo, para Pratilencos zea, que é a espécie que está em mais de 90% das áreas de cana, danos de 20% a 30%. Para Meloidóide incógnita, 50%. Meloidóide javanica, um experimento em vaso, já ocorreu até 66% de perdas. 30% a 40% em outros trabalhos aqui, associando danos de brachiurus e zea, duas espécies de pratilencos. E aí, se a gente utilizar o cenário mais gentil aí, né, da praga, 20% de dano, e contabilizar em relação ao custo, ao valor mais ou menos, né, de quanto custa a cana-de-açúcar, isso geraria uma perda de 9,12 bilhões de reais anualmente, né, por safra aí, causado para a cana-de-açúcar. Em relação à soja, e ó, detalhe que os dados para a cana-de-açúcar ainda precisam ser melhor estudados. A gente sabe que isso aqui pode ser muito maior, tá? Para a soja, os estudos estão mais avançados. A gente já sabe que os danos chegam a 16,2 bilhões. Como mais ou menos 50% aí da produção de grãos nosso é soja, a gente assume aí que o grosso está realmente na soja. E por isso o Ministério da Agricultura já entendeu isso e assumiu como as quatro espécies-chave principais da soja como as quatro que mais causam prejuízo para a agricultura brasileira.
Detalhe que se a gente observar, até fiz com coloração semelhante, ó, 3 dessas espécies ocorrem para cana-de-açúcar também. Ok? Mostrando que se a gente cercar um, cerca os demais também. Aqui são alguns fungos que estão presentes aí nesse produto que a gente tem. Tá? Nessa primeira imagem, a gente tem um ovo de nematóide completamente parasitado pelo fungo Purpuracilio lilacino. Aqui, o fungo nematófago penetrou pela cutícula. Isso aqui é um nematóide, ó. O fungo penetrou pela cutícula, consumiu todo o conteúdo. Aqui é um anel constritor. O nematóide passa por esse anel fica nos espaços do solo, tá, pessoal? Onde o nematóide tem que passar por ali, né? E aí, quando ele vai passar por esses espaços, ele passa dentro do anel. Existem 3 células que se inflam. A gente está vendo 2, né? Uma aqui, outra aqui. Tem uma mais para trás aqui. Que se inflam e estrangulam o nematóide. Aqui um anel não constritor, aqui uma rede bidimensional. Enfim, são fungos que ocorrem nos nossos solos e que conseguem capturar, são predadores do nematóide, à exceção do primeiro, que é um parasita de ovos. Aqui, pessoal, é um resultado da nossa formulação com esses fungos. São os isolados que a gente tem lá da Unesp de Jaboticabal. A gente conseguiu, nesse caso aqui, um ganho de quase 30% em relação à testemunha não aplicada. Isso aqui está diretamente relacionado à formulação desses fungos. Por quê, pessoal? Além da ação deles, né, naturalmente. Esse experimento foi comparado com o padrão químico, na época carbofurano, né, que seria o padrão químico mais utilizado aí nas áreas de cana-de-açúcar. E, nesse caso, especificamente, não houve retorno em produtividade para a cana. Isso por quê? Porque o pico populacional da praga ocorreu só 220 dias após a aplicação dos produtos. Era uma cana sequeiro, era sequeiro, mas não é isso que eu ia falar, desculpe. É uma cana de quarto para quinto corte, tinha sido bisada. Então foi feita a aplicação em soqueira, corte de soqueira. E a gente fazia avaliação periódica a cada 60 dias da população do nematóide. O pico populacional da praga foi ocorrer 220 dias após a aplicação dos produtos. Por isso, nem o químico não conseguiu controlar. A nossa formulação conseguiu fazer isso com um ganho muito satisfatório em relação à testemunha. Quase 30% aí. Aqui é um caso semelhante, só que agora em condição de vaso. São vasos de 100 litros, cada conjunto de 6 vasos que vocês... desculpem, como é que volta aqui? Aqui. Cada conjunto que vocês estão vendo aqui nas imagens de 6 vasos corresponde a uma parcela, né? Aqui eu tinha então o padrão carbofurano e ao lado a nossa formulação. O carbofurano, nessa condição de vaso, a gente infestou esse vaso com Melodia javânica, então estava altamente infestado, tá? E Melodia javânica é o nematóide mais agressivo para a cana-de-açúcar. Inclusive, ele foi descrito em cana-de-açúcar na ilha de Java em 1885. Ele deu um ganho de 1,8 vezes, quase o dobro da produtividade em relação à testemunha, aqui o padrão químico, né? Enquanto que o nosso produto, a nossa formulação, conseguiu um ganho de 3,2 vezes mais em relação à testemunha. Quais as características aí principais, né, do nosso produto, então? Que destaca ele no mercado aí, seria, né? A formulação com maior período residual, até hoje eu pelo menos não me deparei com nenhum que tivesse um período prolongado como esse, tá? Não é um produto tóxico. Esses fungos, eles têm capacidade de aumentar a disponibilidade dos nutrientes da solução do solo, então melhora a questão da fertilidade, né? E já em estudos que a gente já fez, a gente teve o projeto aprovado na FAPESP, né, no PIP, fase 1, e a gente fez vários estudos e já determinou aqui que 3 meses ele dura sem refrigeração. Isso é outro gargalo, porque produto biológico normalmente demanda refrigeração. O que nós estamos buscando nesse momento? Estamos buscando clientes, parceiros, né, que nos ajudem a aumentar a escala aí do nosso produto. E a ideia é trabalhar com uma venda com garantia, né, de retorno do dinheiro investido e lucro, naturalmente. E também estamos buscando investidores, potenciais investidores que queiram investir no nosso negócio para alavancar ele.
É só isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.